Já aconteceu com você de terminar de ler um livro e pensar, nossa, de onde esse autor tirou essa ideia? A gente tem a tendência de enxergar os livros como se fossem obras isoladas, frutos de um talento excepcional que surgiu de maneira quase milagrosa. E essa imagem do gênio solitário existe claramente na nossa imaginação, mas ela distorce a forma como a literatura realmente funciona. A verdade é que os grandes livros não nascem do nada. Eles surgem dentro de tradições narrativas. Eles dialogam com obras anteriores, retomam formas conhecidas e muitas vezes eles se tornam grandiosos justamente porque sabem trabalhar com materiais que já existem. E para a gente entender essa arquitetura invisível, hoje a gente vai falar sobre um conceito fundamental da literatura: os tropos literários. É bastante comum que, ao ler um livro, a gente sinta uma espécie de reconhecimento em relação àquela história ou aos personagens. Já percebeu isso? De ter aquela sensação de que aquela história parece já ter sido contada antes, de alguma forma, em outro lugar, com outras roupas, outros nomes ou outro cenário. É como se a narrativa fosse, ao mesmo tempo, única e familiar. Os responsáveis por isso são os tais tropos literários. Tropos são padrões recorrentes de organização narrativa. É como se eles fossem modelos que já foram testados e aprovados, pelos quais a literatura dá forma à experiência humana. A palavra tropo vem do grego e significa volta, direção ou modo de conduzir. Na retórica clássica, esse termo era usado para falar sobre instrumentos de retórica, como por exemplo as figuras de linguagem. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre as figuras de linguagem e como conhecê-las nos ajuda, como leitores, a entender obras clássicas com maior profundidade. Mas, no vídeo de hoje, quando eu falar sobre tropo, eu não vou estar falando sobre tropos retóricos. Hoje eu vou falar com você sobre tropos narrativos. Sabe quando você começa a ler uma história, ou até a assistir um filme ou uma série, e a partir de algumas pistas sutis, você já consegue adivinhar o que vai acontecer com algum personagem? É isso que eu quero dizer. Esse movimento não acontece por acaso, nem por intuição pura sua. Isso acontece porque nós reconhecemos estruturas que a gente já viu antes. Então eu quero que você entenda como o tropo é basicamente algo que vai orientar a sua expectativa a partir desses marcadores reconhecíveis. Mas olha só, tem um ponto aqui que eu acho fundamental a gente esclarecer antes de começar. Tropo não é a mesma coisa que clichê. Eu penso que talvez o clichê seja como se fosse um tropo que ficou cansado. É como se ele tivesse chegado numa exaustão de tanto ser usado, sabe? Quando um autor usa um recurso de um jeito totalmente automático, sem nenhuma inovação ou intenção específica, e a cena fica tão previsível que você acaba perdendo a imersão na história. Fica muito óbvio o que vai acontecer. O tropo em si não é ruim. Ele é só uma ferramenta. Ele pode ser usado de forma mecânica, sem intenção, mas também pode ser explorado com profundidade. A grande literatura não tenta eliminar os tropos. Na verdade, muitos clássicos são o que são porque eles souberam pegar esses padrões que a gente já conhece e dar um jeito de dizer algo totalmente novo sobre a vida e sobre o ser humano. Então, para a gente criar uma imagem mental, dá para imaginar os tropos como se fossem tijolinhos que o autor pode escolher usar para montar o seu prédio literário, digamos assim. Mas se os tropos são os tijolos ou os componentes, o que seria então a estrutura narrativa? Eu vou demonstrar isso a partir da mais conhecida e a partir dessa estrutura a gente vai falar sobre os tropos. A jornada do herói. Talvez você já tenha ouvido falar, É muito famosa essa estrutura. E quem percebeu e sistematizou isso foi o professor americano Joseph Campbell, em sua obra O Herói de Mil Faces, onde ele reconhece a jornada do herói como um monomito, um modelo narrativo fundamental que está presente no cerne de muitas das grandes histórias e mitos da humanidade. E ele faz isso justamente para mostrar como uma mesma estrutura narrativa atravessa mitos antigos, épicos clássicos, romances modernos, filmes e séries contemporâneos, sempre mudando de forma, mas também sempre preservando um núcleo comum. E o que é esse monomito? Um personagem
parte de um mundo familiar, é arrancado da estabilidade por uma ruptura, enfrenta provas e perigos, erra, aprende e, ao final, ele retorna transformado ou ele fracassa em retornar. O que eu queria falar sobre a jornada do herói? É que essa jornada não é necessariamente geográfica, ela é principalmente simbólica. O herói sai do seu mundo porque há algo nele, interiormente, que está faltando, ou que está em desequilíbrio. E o mundo externo se torna esse espaço onde esse desequilíbrio é testado, exposto e transformado. Essa jornada física corresponde a uma jornada interior, entendeu? E é por isso que o monomito sobrevive. Ele traduz a experiência humana de mudança. Sempre que alguma história falar sobre algum personagem que precisa deixar o que ele conhece, sair da zona de conforto para se tornar alguém que ele ainda não é, essa estrutura está sendo usada. Pensa então na jornada do herói como o esqueleto de um prédio. Ele é a moldura que dá forma à história. E a parte mais fascinante é que a jornada do herói é, na verdade, um ecossistema que serve como casa para diversos tropos em seu interior. Então, para continuar com a nossa analogia, o monomito é o prédio e ele é dividido em 3 andares: a partida, a iniciação e o retorno. E cada um desses andares é habitado por diversos tropos. Então, nós poderíamos dizer, talvez, que os tropos são como os cômodos e os aposentos desse andar. Vamos falar agora sobre o primeiro andar, a partida. O herói vive a sua vida normal no mundo que ele conhece, que é chamado de mundo comum, até que ele recebe o chamado à aventura. E isso já é um tropo. Esse chamado pode ser um convite, como acontece com Bilbo Baggins em O Hobbit, quando o Gandalf aparece na porta de sua casa e o convida para uma aventura. Inclusive, o Bilbo inicialmente recusa participar dessa aventura, ele não tem interesse, e isso também é um tropo bem comum, a recusa ao chamado. Mas a semente da curiosidade é plantada ali e ele acaba aceitando, como a gente sabe. E esse chamado pode ser também um desastre, como acontece, por exemplo, na franquia Jogos Vorazes, onde a heroína é a Katniss Everdeen e ela deve aceitar esse chamado para evitar o destino trágico da sua irmã, que havia sido sorteada para participar lá dos jogos. Então, depois dessa etapa da partida, vem o segundo andar, que é a iniciação, quando o herói atravessa um limite claro e entra no mundo especial, onde as regras que ele conhecia simplesmente não funcionam mais. Nesse novo mundo, o herói será testado, passará por desafios e é onde vai acontecer também o tropo da provação suprema. O momento em que o herói encara seu maior medo ou seu inimigo, ele quase morre e renasce com uma nova perspectiva ou até um poder. Para citar um exemplo clássico desse momento, seria aquela cena em que Odisseu e seus homens desembarcam na ilha dos Ciclopes, na Odisseia. E ali eles têm aquele primeiro grande encontro com o sobrenatural e eles têm que aprender outras estratégias, que não funcionam as mesmas estratégias do mundo real nesse mundo novo. Em um exemplo moderno, a gente tem aquele momento de O Rei Leão, em que o Simba sai da sua terra natal, atravessa o deserto e chega ao oásis de Timão e Pumba. Então ele deixa o reino dele e entra em um mundo de Hakuna Matata, onde as suas responsabilidades não existem e as regras são diferentes. E ele também passa pelos testes, pela iniciação, pela aprovação suprema, quando ele encara o seu maior medo, que é a culpa que ele sente pela morte de seu pai. Esse é o mesmo choque que a gente percebe em várias histórias. Quando a Alice cai no buraco, quando Harry Potter atravessa a plataforma 934, ou quando as crianças entram no guarda-roupa de Nárnia, o herói deixa o conforto para trás e passa a existir em um espaço onde ele ainda não sabe como sobreviver, ele vai ter que aprender. Está vendo como, apesar de serem histórias completamente diferentes, todas elas estão passando pela mesma estrutura? A terceira etapa seria o retorno, quando após conquistar a sua recompensa, o herói deve voltar para casa, E ele retorna ao mundo comum, mas agora ele possui o elixir. Pode ser uma virtude, um conhecimento ou até um objeto mesmo real
para salvar a sua comunidade. Essa etapa é um motivo literário que se tornou um tropo clássico. Os gregos chamavam isso de nostos, o retorno para casa. E esse retorno não significa simplesmente voltar ao ponto de partida, né? Significa voltar transformado, com um novo entendimento de si mesmo, um novo entendimento do mundo, de forma que o herói já não seja mais a mesma pessoa que ele saiu. Esse tropo é a tentativa de reintegração do sujeito a uma comunidade e a uma identidade, e a um sentimento de pertencimento, que só podem existir depois daquela experiência, da perda, do risco e da transformação que foram vividos ao longo da jornada. Inclusive, a palavra nostalgia vem daí e significa a dor do retorno. Além da Odisseia, que é basicamente um poema sobre o nostos, sobre o pertencimento depois da perda, dá para perceber bem esse tropo também na jornada do Frodo de O Senhor dos Anéis, quando ele finalmente cumpre a sua jornada, vence o mal, salva o mundo, mas no final ele não consegue se reintegrar plenamente ao condado, à sua comunidade. Ele retorna, mas ele retorna completamente diferente. Ele se sente incapaz de voltar àquela inocência da vida anterior. A comunidade foi salva, mas o herói foi transformado de forma irreversível. Esse é um caso do nostos problemático. O retorno aconteceu, mas a reintegração falhou. A trajetória do Frodo é um exemplo de quando a história reconhece que algumas experiências quebram algo que não pode ser restaurado. E aqui a literatura consegue explorar também um dilema muito interessante. Nem todo herói quer voltar para casa. Em muitas narrativas, o retorno aparece só como uma das várias possibilidades diante do destino do herói. E nem sempre é necessariamente a mais valorizada, nem sempre é aquilo que ele quer, né? Existe outro impulso igualmente profundo que atravessa essas histórias e que às vezes entra em conflito direto com o nostos, o desejo pela glória, pelo reconhecimento, aquela vontade de ser eternizado de alguma forma na memória das pessoas. Esse impulso pela glória também funciona como um tropo que organiza toda a ação do herói. Os gregos chamavam isso de kleos, a busca pela permanência simbólica através da fama. O kleos nasce do pensamento de que, se a vida humana é curta e frágil, a glória pode ser uma tentativa de vencer a morte por meio da memória coletiva. O herói que busca o kleos aceita abrir mão do retorno, da vida doméstica e muitas vezes até da própria sobrevivência, em troca dessa promessa de não ser esquecido. É por isso que, em obras, por exemplo, como a Ilíada de Homero, a gente pode se distrair com todos os acontecimentos que estão acontecendo, né, com a grande guerra que está acontecendo, e a gente pode pensar que aquilo ali é o conflito central da história, que a história é só sobre aquela guerra. Mas, na verdade, de uma forma mais ampla, a história é sobre essa escolha que o herói deve fazer. Aqui ele sabe que ele pode optar por ter uma vida longa e anônima, se ele escolher retornar para casa. Mas ele também pode escolher ter uma vida breve e intensa, e que vai garantir a ele essa glória eterna, se ele escolher o kleos, que é o que ele escolhe, né? E ao escolher o kleos, ele rejeita conscientemente o nostos. Essa é uma escolha também que não diz só sobre o destino individual desse personagem, desse herói. Ele está escolhendo também o próprio sentido trágico da narrativa, porque depois que Aquiles escolhe o Kleos, tudo muda, né? A gente tem aqui no canal um vídeo onde eu falo com mais detalhes sobre as histórias da Odisseia e da Ilíada, caso você tenha se interessado e você ainda não tiver lido essas obras. É um vídeo onde eu falo apenas sobre o gênero épico e a lógica por trás das epopeias. E eu recomendo que você assista para entender melhor o contexto sobre a jornada do herói, o nostos e o kleos. Eu quis mencionar essa oposição entre o retorno e a glória, porque ela serve para nos mostrar muito claramente que a jornada do herói não vai conduzir sempre ao mesmo lugar. Os heróis não têm sempre os mesmos desejos e as mesmas escolhas, né? Para alguns, a felicidade vai estar em voltar à sua comunidade, voltar transformado, reintegrar-se ao mundo comum. Mas para outros, a felicidade vai estar em aceitar a perda definitivamente de um lar por um nome que vai sobreviver à sua própria vida. O Kleos organiza as narrativas em que a vida comum é sacrificada para que algo permaneça além dela. E esse tropo não desaparece com o mundo antigo. Ele se transforma, ele é adaptado, né? Hoje ele reaparece em narrativas sobre sucesso, fama, reconhecimento público. Esse conflito entre a glória e o retorno continua,
absolutamente vivo na literatura. A gente poderia dizer também, por exemplo, que a história do Batman pode ser lida como Cleus. É um Cleus problematizado, né? Não exatamente na sua forma clássica e pura, mas percebe como a estrutura ainda está lá. Bruce Wayne poderia ter escolhido levar uma vida tranquila, se casar, aproveitar a sua fortuna, né? Se ele tivesse escolhido o Nostos, o retorno ao lar. Mas em vez disso, ele escolhe ser o Batman. Ele abre mão de ser uma pessoa real para virar um símbolo. O Cleus, a glória desse personagem, é um pouco diferente, né? Ele não quer aplausos, ele aceita viver no anonimato, na sombra, para que o seu legado proteja a cidade. Mas ele também sacrifica o homem para que o mito viva para sempre. No fim, ele já não é mais o Bruce, agora ele é um super-herói, ele é o Batman. Agora que você já entendeu o que é o Cleus, eu quero falar de quando esse tropo transborda os limites, digamos assim, e se transforma em outro tropo, a híbris. Esse é o tropo que representa o excesso, o exagero, aquele sentimento que leva a pessoa a ignorar os seus limites humanos e desafiar a ordem natural. Sabe aquele personagem que acredita que ele não precisa de ninguém, que ele é melhor que todo mundo, e ele acaba vivendo uma história trágica por causa desse erro, dessa crença? O exemplo mais perfeito de híbris é o mito de Ícaro. Acontece mais ou menos assim. Ícaro e o seu pai Dédalo estão presos em um labirinto. Então o Dédalo, que era artesão, vai encontrando algumas coisas por ali, como penas de pássaro, fiapos de roupa e cera de abelha, e ele constrói uma asa para que o Ícaro coloque essa asa e ele tente escapar desse labirinto. Então eles fazem juntos ali aquele plano, mas o pai avisa ao filho que ele não deveria voar alto demais, porque o calor do sol poderia derreter a cera de abelha, que era como se fosse a cola que estava juntando todos aqueles pedaços da asa. Mas o Ícaro ignora esse aviso do pai. Ele acredita que ele pode ir mais alto do que ele deveria e ele acaba pagando o preço, porque acontece mesmo isso. A cera de abelha derrete e ele cai. Então ele paga o preço por tentar atravessar um limite que iria além do ser humano. A híbris nasce exatamente nesse ponto, quando alguém passa a acreditar que as regras não se aplicam mais a ele, por algum motivo. E esse padrão reaparece o tempo todo na literatura também. Eu consigo pensar aqui em dois exemplos clássicos. Primeiro, o Dr. Victor Frankenstein, que acredita que o avanço do conhecimento dá a ele autoridade de violar as fronteiras da vida e da morte. E ele age como se fosse Deus, né? Roubando o poder da criação divina e trazendo da morte, né, uma pessoa para a vida. E outro exemplo de híbris seria um personagem que encarna a híbris moral, o Raskolnikov de Crime e Castigo. Ele claramente se acha intelectualmente superior às pessoas e moralmente também, a ponto de se achar no direito de tirar a vida de alguém. Nos casos desses personagens, é o excesso desse desejo pela glória e também essa vontade de ultrapassar os limites humanos que leva eles a essas consequências, né? Que transformam o sonho em pesadelo, digamos assim. E olha só, a gente está falando de mitologia grega, de um romance gótico inglês e de realismo russo. Mas todos eles claramente passam pelo mesmo tropo, apesar das diferenças históricas e estéticas. Diante desse excesso que a híbris representa, a literatura raramente deixa o herói completamente entregue a si mesmo e abandonado. Muitas vezes, nesse cenário de desespero, quando o herói começa a ultrapassar limites, a narrativa apresenta outro tropo, a figura do mentor, que corresponde ao arquétipo do ancião sábio. Aquele personagem que introduz o herói no desconhecido, que oferece orientação, experiência e algum tipo de preparo para os perigos que virão. Curiosamente, o nome desse tropo vem de um personagem real da Odisseia, o mentor, um amigo de Odisseu. Quando Odisseu parte para a guerra de Troia, a casa dele vai ficar vazia. Então ele decide deixar esse seu amigo, o mentor, encarregado de cuidar da sua casa e principalmente de orientar o seu filho, o Telêmaco. Mas o toque genial dessa narrativa é que a deusa Atena, que é a divindade da sabedoria e da estratégia, percebe que o jovem Telêmaco vai precisar de um empurrãozinho para amadurecer. Então, ao invés de aparecer como uma deusa, né, que seria algo meio assustador, ela assume a forma física e a voz do mentor para orientar o jovem. Perceba como esse é exatamente o papel do arquétipo do mentor. Ela não luta as batalhas por ele. Ela usa essa aparência humana
para oferecer o encorajamento e a estratégia que seriam necessários para que o Telêmaco saia da sombra do pai e comece a sua própria jornada. E dessa figura, que é metade o amigo humano e metade a sabedoria divina, nasce a linhagem de todos os guias que a gente conhece e consegue perceber nas histórias. Desde o Merlin das lendas arturianas, ao Gandalf do Tolkien, ao Obi-Wan Kenobi do Star Wars, o padrão é o mesmo. O mentor é aquele que vai oferecer o mapa, mas deixar claro de que quem precisa caminhar é o herói. Muitas vezes, o mentor concede ao herói algo decisivo para sua jornada também, que pode ser um conhecimento essencial, ou então um conselho, ou até um objeto concreto que vai mover a trama adiante. E esse objeto também seria um tropo, conhecido como o agente mágico. Então, alguns exemplos. O sabre de luz de Star Wars é um agente mágico. O manto da invisibilidade é um agente mágico em Harry Potter. Se você parar uns 5 minutos para pensar, você vai lembrar de vários exemplos desse tropo. Outra coisa interessante da gente perceber sobre o mentor é que todos eles compartilham uma característica bem cruel, mas que é necessária. Em algum momento, eles precisam desaparecer ou sair de cena. Então, ironicamente, a maior lição do mentor é ir embora, para que o herói consiga enfrentar sozinho as consequências da sua escolha. Mas o que acontece quando esse peso da autonomia é grande demais? Ou quando o personagem, mesmo tendo recebido a melhor orientação do mundo, simplesmente não consegue ou até não quer agir como um herói. Aí a gente entra no território de uma das figuras mais fascinantes da literatura, o anti-herói. Ele é aquele personagem que habita a jornada, mas ele quebra todas as nossas expectativas de perfeição, porque ele não consegue ou porque ele não quer servir como um modelo moral ou um modelo de virtude. O mais importante é perceber que o anti-herói não é um tipo único e fechado que vai ser sempre igual. Ele funciona como um arquétipo que se manifesta através de tropos diferentes, dependendo da falha que ele carrega e que o autor quer explorar. O poeta Lord Byron, por exemplo, ele criou um conceito de anti-herói próprio, o herói byroniano, que vai ser sempre um homem melancólico, mas também carismático, atraente, inteligente, rebelde e também que quase sempre é assombrado por algum segredo sombrio do passado. Ironicamente, o personagem principal que o próprio Byron cria, que é o Dom Juan, na verdade não é um herói byroniano. Ele escolheu de propósito o mesmo nome da lenda espanhola, do grande sedutor Dom Juan, mas ele faz isso para virar essa história do avesso, como uma sátira. O Dom Juan dele não é sombrio, não é estrategista, ele é surpreendentemente passivo, muitas vezes ingênuo. Parece que as situações acontecem com ele, mas ele não foi o causador, digamos assim. Ele não persegue as mulheres, ele é perseguido pelas mulheres. E por isso, apesar de Dom Juan ser sim um anti-herói, ele não é exatamente o herói byroniano clássico. Um exemplo até mais clássico do que seria o verdadeiro herói byroniano seria o Heathcliff de Morro dos Ventos Vivantes. Ele sim é magnético, cruel e, ao invés de querer se integrar à sociedade, ele quer destruir as pessoas que humilharam ele, né? E ao invés de superar o seu passado traumático, ele transforma aquilo na sua identidade. Então, além de tudo, ele é vingativo, como o herói byroniano deve ser. Um outro exemplo muito claro de anti-herói é o Dorian Gray, criado pelo Oscar Wilde. O que torna o Dorian especialmente interessante é que ele não cai por ingenuidade, nem por falta de opção. Ele escolhe conscientemente viver sem seguir a moralidade, né? Esse é o tropo da beleza corrompida. A lógica da jornada tradicional é completamente invertida. Enquanto o corpo dele permanece jovem e belo, é a sua vida interior que vai se deteriorando, né? E vai sendo registrada no retrato, que envelhece no lugar do Dorian. Em vez de amadurecer ao longo da história, o Dorian vai se afundando cada vez mais em uma decadência ética, né, que não oferece nenhum aprendizado, nenhuma redenção. E aí fica bem claro que ele tá passando pela jornada do anti-herói. E a história de Dorian Gray também é movida por outro tropo bem legal de perceber, que é o cuidado com o que você deseja. Quando o Dorian recebe o retrato, ele fica imediatamente encantado e ele deseja que esse retrato envelheça em seu lugar. E ele recebe exatamente isso que ele pediu, né? Mas ele descobre que realizar um desejo sem limites
na verdade é como uma armadilha, né? Porque vai destruindo a sua humanidade. E esse tropo também organiza a trama de outros livros, como por exemplo A Pele de Onagro, do Honoré de Balzac. Nessa história, o protagonista é um jovem que ganha um objeto mágico, que é uma pele de onagro, né? Onagro é como se fosse um asno. E essa pele realiza todos os seus desejos, mas com um preço terrível. A cada pedido que ele faz, a pele encolhe, vai diminuindo de tamanho. E a vida do dono dela vai proporcionalmente diminuindo também. Ou seja, ele precisa escolher se cada desejo valeria a pena ter um pouco de menos de tempo de vida. É aquela ideia clássica de que a satisfação imediata de um desejo, sem ter o esforço para atingi-lo, sempre vai cobrar um preço que talvez você não queira pagar. Pensando agora em histórias românticas, onde os personagens principais são um casal, existem também diversas possibilidades de tropos. E esses diferentes tropos servem para ajudar o autor a ir desenvolvendo com calma o relacionamento entre o casal, até que eles finalmente fiquem juntos ou não. Um dos tropos mais conhecidos é o Star-Crossed Lovers, ou amantes fadados. Esse tropo acontece quando dois personagens se amam, mas eles são impedidos de ficar juntos por algum motivo. Pode ser o destino, a sociedade ou até a distância física entre eles. O nome desse tropo vem de Romeu e Julieta de William Shakespeare, mas a estrutura é muito mais antiga, né? Lá desde os mitos como o Píramo e Tisbe, onde os personagens só podiam conversar por uma rachadura na parede, né, por causa da rivalidade entre as suas famílias, a gente já encontrava esse tropo. Em exemplos modernos, o impedimento pode ser, por exemplo, a diferença de classes sociais, como acontece com o Jack e a Rose em Titanic, ou pode ser até uma doença terminal, como acontece em A Culpa é das Estrelas. Um outro tropo romântico que está bastante popular hoje em dia é o Enemies to Lovers, onde um casal começa se odiando por algum motivo, né? Mas esse sentimento vai se transformando aos poucos até virar amor. Isso é exatamente o que acontece, por exemplo, com a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e também na peça Muito Barulho por Nada, do William Shakespeare. E o oposto desse tropo é o tropo Friends to Lovers. Aqui os personagens são amigos e aos poucos essa relação vai se desenvolvendo até que eles finalmente percebam que estão apaixonados. E muitas vezes isso acontece quando uma outra pessoa, um terceiro, demonstra ter intenções com um dos pares do casal, como acontece em Emma, da Jane Austen. A literatura tem muitos outros tropos para explorar o amor. Eu falo de alguns outros exemplos em um vídeo aqui do canal sobre o fantasma da ópera, onde eu também discuto como que a jornada do herói muda quando a protagonista é uma mulher. Se você se interessou pelo tema, eu recomendo que você assista também. Espero que com os exemplos que eu dei aqui tenha ficado claro por que entender os tropos literários é tão importante para o leitor. Os tropos permitem que a gente perceba a continuidade histórica, a densidade simbólica e a complexidade das histórias. Quando a gente reconhece um tropo, a gente aprende a enxergar como os livros conversam entre si e como que cada obra responde a um problema herdado de outra. E também como algumas perguntas atravessam séculos sem perder a relevância. Se você já percebeu alguma outra estrutura que é usada frequentemente e eu não mencionei hoje, escreva aí nos comentários. Existem milhares de tropos. Aos poucos a gente vai criando juntos um repertório que amplia o nosso olhar como leitores. Boa leitura e até o próximo vídeo!